Vamos crescer na graça e no conhecimento? Se abra para ouvir Deus, se abra para ouvir a voz do Senhor. Amados, nós estamos estudando esta série sobre os heróis da fé. E você tem que receber, você tem que tomar posse de tudo que Deus tem nos falado aqui. É a 15ª vez que eu subo ao altar para falar sobre este assunto. E eu vou lhe dizer uma coisa. Se você receber o que Deus tem falado, se você agir conforme Deus tem nos ensinado, nada vai deter o teu sucesso. Nada vai deter a tua prosperidade. Nada vai te deter. Tema desta noite, Heróis da Fé do século 21, parte 15. Em Hebreus 11, nós vamos ler o versículo 1, 2 e 3, diz assim: Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. Pois pela fé, os antigos, os heróis da fé, obtiveram um bom testemunho, eles deram um bom testemunho. Pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus. Então o universo foi formado pela fé. De maneira que o visível, o que existe hoje, passou a existir, veio a existir, diz a Bíblia, das coisas que não aparecem, das coisas que não existiam. Vamos falar com Deus. Pai amado e eterno, Deus verdadeiro, justo e fiel. A fé é a certeza de coisas que se esperam. A fé tem produzido em nossas vidas esta certeza, Senhor. A fé tem nos ensinado a crer contra a esperança. A fé tem nos ajudado nos momentos difíceis e tem nos conduzido, nos capacitado a vencer as adversidades. Tem sido, Pai, por intermédio da fé, que temos alcançado grandes vitórias. Tem sido por meio da fé que temos subjugado reinos, que temos enfrentado gigantes. Tem sido por meio da fé que não temos desistido. Tem sido por meio da fé que nós temos avançado. Tem sido por meio da fé que temos recebido as orientações sem medo do futuro. Tem sido por fé. Por fé temos tomado decisões que têm nos conduzido a uma vida melhor, a uma vida vitoriosa. Meu Deus, meu Rei e meu Pai. E é por meio da fé que nós sairemos daqui nesta noite, convictos, convencidos de tudo aquilo que o Senhor nos falará. Conduz as nossas vidas, fala aos nossos corações, é o que eu lhe peço e lhe agradeço, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Louvado seja Deus, aleluia. Diga graças a Deus. Amém. Muito obrigado, Mel. Que Deus continue abençoando você e toda a sua família. Meus amados irmãos e irmãs, povo vitorioso, mais que vencedores, mais que vencedoras em Cristo Jesus. Eu louvo a Deus, porque esta série de mensagens tem nos dado, tem nos direcionado e nos dado direção, tem nos impulsionado a tomarmos decisões acertadas na vida. Sabe quando eu olho para o futuro, se eu não olhar com um olhar de fé, eu lhe asseguro uma coisa, eu olharia para o meu futuro com medo. Sabe que você pode pensar, pense como eu, como um pai de família, com 3 filhos, nos dias de hoje, neste mundo que jaz no maligno, se nós olharmos para o futuro sem fé, amados, você vai olhar com medo. Te falo isso com toda a propriedade, com toda a segurança. Que mundo é esse que está aí fora? Que os nossos filhos estão crescendo, os nossos filhos estão aí crescendo nesta sociedade, neste mundo perdido que jaz no maligno. Esses dias eu conversava com a minha esposa em casa, com o meu bem, e nós falávamos que nós fomos criados numa geração em que o certo era certo e o errado era errado.
E com toda a modernidade, nós somos criados desta forma, a gente vem, os que têm um pouco mais de idade do que eu, sabem o que eu estou dizendo. Então o que é certo, o que é errado. Você não via na rua mulher com mulher de mãos dadas, andando na rua como se fosse a coisa mais normal do mundo. Você não via homem com homem na rua de mãos dadas como se fosse a coisa mais normal do mundo. Você não via na televisão homem beijando homem agarrando com homem querendo ter filho com homem. Hoje, eu fico pensando, meu filho, minha filha, está sendo criado numa sociedade, vê os exemplos aí fora, que isso parece que é normal, todo mundo diz que é normal. Na nossa época, diz, isso não é normal, isso não é. As coisas, quando alguém queria fazer isso, era escondido. Pastor, mas o que isso tem a ver com fé? O que isso tem a ver com atitude de fé? O irmão está entrando num tema polêmico, num assunto que não diz respeito à fé. Amados, se eu não olhar a vida com os olhos da fé, eu tenho medo do futuro. Eu tenho medo do que está reservado para os meus filhos, para os seus filhos, para os nossos netos, para os nossos bisnetos. Porque o mundo caminha cada vez mais para um abismo. É ou não é verdade? Pense comigo. Então, quando eu olho para o meu futuro, quando eu olho para o futuro dos meus filhos, quando eu olho para o futuro da igreja, eu olho com o olhar da fé. Eu olho com fé, porque sem fé, amados, é impossível olhar e não ter medo. Concorda comigo? Falei para o seu irmão, diga, sem fé, é impossível olhar para o futuro e não ter medo. Amado, se não for por fé, você não sai de casa. Às vezes você precisa de alguma coisa à noite, de madrugada, precisa sair, vai chegar cedo, vai chegar um pouco mais tarde em casa. Se não for por fé, você não vai conseguir se movimentar. Porque tudo aí fora, sabe, são os perigos, são os riscos, são coisas que a cada dia tendem a piorar. E nós temos que ouvir a pregação, temos que ouvir a palavra, para que a nossa fé seja ativada, para que eu e você não tenhamos medo do futuro. Pastor, o que eu estou fazendo aqui nesta noite? Você está ouvindo Deus para tomar decisões acertadas, para que você não tenha medo do futuro. Olha em Romanos 10, 17, diz assim, e assim a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. Nós já recebemos o dom da fé, mas quando você ouve a palavra ativa a tua fé. A palavra é responsável por ativar a sua fé. Quando nós fizemos o curso de brigada de incêndio aqui na igreja, está mais ou menos com uns 3 meses, tem isso? Um pouco mais, uns 4 meses atrás. E nós fizemos aqui o curso da brigada de incêndio aqui na igreja. E estava o especialista, eu disse, olha, eu quero tacar fogo num bujão de gás aqui, como é que faz, como é que acontece? E ele disse, olha, o que é o fogo? O fogo são 3 elementos. É o oxigênio, o que era, pastora? Me lembra aí? O calor, oxigênio e combustão. Se faltar um dos 3 elementos, não tem fogo. Então, se falta um dos 3 elementos, não tem fogo. O que tem a ver isto com fé, pastor? Olha, são os elementos certos. Você precisa receber esses elementos, que é a palavra de Deus, a pregação, o alimento espiritual, para que haja combustão, para que haja na sua vida atitudes de fé. Então, olha a importância de congregarmos. Hebreus 10, 25 fala, não deixemos de congregar-nos como é costume de alguns. Antes façamos admoestações, e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Então, não podemos deixar de congregar. Qual o intuito, pastor, de estarmos na igreja? Estamos na igreja para ouvir a palavra, para nos guiarmos por fé, para sermos conduzidos pela fé. Precisamos da palavra, porque esta palavra gera esta combustão, gera este oxigênio, este calor, para que a nossa vida siga adiante. Você está compreendendo? Então, você precisa ouvir a pregação, precisa crer. Eu passei 2 versículos que eu quero repetir, passei a semana passada, que é Isaías 53, versículo 1, que diz assim, quem creu em nossa pregação? E a quem foi revelado o braço do Senhor? Você precisa crer na pregação.
Sabe, você está aqui na igreja, você não pode dizer que o pastor está delirando com essas coisas de fé. Isso já deu, o pastor já está 15 reuniões falando sobre fé. Mas que assim, muda, tira o disco da vitrola, pastor, troca o disco da vitrola, o CD parece que está arranhado. Não, você não pense assim, não pense desta maneira. Amados, isto aqui é vital, é importantíssimo para a sua vida. Creia, Romanos 10,16 diz, mas nem todos obedeceram ao Evangelho. Pois Isaías diz, Senhor, quem acreditou na nossa pregação? Amados, você tem que acreditar na pregação. Você tem que acreditar naquilo que eu estou lhe dizendo aqui. Por quê? Porque no dia da dificuldade, olha, guarde isso que eu vou lhe dizer. No dia da dificuldade você vai precisar da pregação que eu trouxe desse altar. No dia mau, você vai precisar da pregação que eu tenho trazido desse altar. No dia que alguma coisa se levantar, que algo surgir contra a sua vida, que alguma adversidade vier, você vai precisar da pregação que eu trouxe desse altar. Quantas pessoas têm sido salvas pela loucura da pregação? Quantas pessoas, por causa da pregação que nós temos trazido do altar desta igreja, têm recebido grandes vitórias? Quantas pessoas, por causa da loucura da pregação que têm ouvido nesta igreja, têm visto o agir sobrenatural de Deus em sua vida? E hoje eu queria que você compreendesse algo, porque algumas pessoas, às vezes, deixam de crer, não obedecem à pregação, não obedecem à palavra. Algumas pessoas não dão crédito à palavra. É importante que você dê crédito à palavra, meu irmão. É importante. Olha, guarda isso na sua vida. É importante dar crédito à palavra. É importante você ouvir. É importante. Eu me recordo de um amigo, hoje trabalha em uma grande multinacional em São Paulo. Nós trabalhamos juntos um período muito, muito longo. E a empresa que nós trabalhávamos mandou ele para os Estados Unidos para fazer um curso, para que ele mexesse nos equipamentos que a empresa tinha. Os equipamentos vinham dos Estados Unidos, não tinha ninguém no Brasil que dava manutenção, ou todas as vezes que a máquina quebrasse, mandávamos a máquina para os Estados Unidos, isso demorava muito tempo, ou mandávamos um técnico para fazer um curso nos Estados Unidos e voltar e fazer manutenção na máquina. Então, era muito mais barato na época investir 20 mil dólares, manda uma pessoa para os Estados Unidos, ela volta capacitada e etc. e vai mexer nas máquinas e até prestar este serviço para as outras empresas que no Brasil tinham a mesma máquina. E a empresa fez isso. E eu me recordo que um dia ele me disse assim, Seu Ricardo, você sabe que na hora que eu estava saindo, o americano me falou um negócio, ele disse, eu vou lhe dar uma dica. E eu peguei e voltei, eu ouvi aquela dica ouvi, mas só uma bobagem, mas ouvi, enfim, e vim embora. Você sabe que se não fosse aquela bobagem que eu voltei para ouvir, se eu não tivesse dado crédito para aquela bobagemzinha que aquele americano, ele achou que era bobagem, que ele falou, todo o curso que eu fiz, se resumir aquilo, eu teria deixado de consertar um monte de máquinas, porque tudo passa por uma molinha que se não esticar e não virar, ela não encaixa. E eu não ia saber fazer. Isso veja, mais de 20 mil dólares de investimento seria jogado na lata do lixo, na latrina, porque ele não havia dado, se ele não tivesse dado crédito. Sua vida vale muito mais do que isso. Se você não der crédito à palavra, você vai entrar em desespero, você vai entrar em sufoco, você não vai saber como agir, você não vai saber o que fazer. Eu quero te mostrar aqui, às vezes, como uma liderança sofre. Eu quero te mostrar biblicamente como, às vezes, as pessoas não dão crédito à liderança. Eu quero hoje te falar um pouquinho sobre Moisés, porque Moisés foi um homem da qual nós temos que seguir o exemplo de liderança. Moisés foi um grande líder. Moisés foi um líder levantado por Deus, colocado por Deus ali para libertar o povo hebreu do Egito. E algumas pessoas não davam o devido crédito que Moisés merecia.
Você sabe que o povo de Deus, dizem os historiadores, dizem os grandes teólogos, dizem os pesquisadores, todas as mentes brilhantes que estudam a Bíblia Sagrada, que estudaram o percurso do Egito, atravessando pelo Mar Vermelho, pelo privilégio que eles tiveram de cortar caminho pelo mar, etc. e tal, que este percurso do Mar Vermelho, do Egito, até que eles chegassem à terra prometida, era um percurso de 3 meses de caminhada. 4 meses, alguns em 5 meses chegariam, porque era um grupo de 3 milhões de pessoas. Então você imagina a fila e a multidão de gente andando. Então, mas seria de 3 a 5 meses, segundo os especialistas, segundo os historiadores. Eles levaram 40 anos. Sabe por quê? Porque eles não davam crédito ao líder. Sabe que tem pessoas que já deveriam estar com grandes vitórias em 2013. Tem pessoas que já deveriam estar usufruindo de grandes bênçãos em 2013. Mas por não dar créditos à voz profética, à liderança da igreja, estão aí num deserto danado, num sufoco danado, porque não têm ouvido a voz de Deus. Olha em Hebreus 11, versículo 24, diz assim: pela fé, veja que tudo começa o quê? Por uma atitude de fé. Pela fé, Moisés, quando já homem feito, recusou ser chamado filho da filha de Faraó. Você conhece a história, né? Havia uma profecia que havia nascido um homem que libertaria o povo hebreu. Faraó ouve, ele vê que ele tem 3 milhões de pessoas, e aí ele começa a ouvir os rumores que ali havia nascido um menino, que era uma promessa de Deus, que libertaria 3 milhões de pessoas do Egito. Ele diz o quê? Vou mandar matar todas as crianças do povo hebreu, porque aí eu vou matar. E ele começou então a dizimar as crianças hebreias. Começou a dizimar, matar. E aí a mãe de Moisés, o pai, a família de Moisés, pega Moisés, põe num cestinho, e ali tem o rio Nilo. E ela vai no rio Nilo, isso com direção do Espírito Santo de Deus. E ela bota aquela criança no rio Nilo, e a irmã dele vai acompanhando, e ele vai no cestinho no rio Nilo, e quem está lá na frente? O rio Nilo passava pela propriedade de Faraó, e a filha de Faraó estava ali no rio Nilo. Pega Moisés, desígnios de Deus, pega Moisés, ela não tinha filho, disse: esse aqui eu vou criar. E Moisés foi criado como filho da filha de Faraó, neto de Faraó. Moisés era matemático, Moisés falava diversos idiomas, Moisés sabia sentar à mesa, Moisés tinha uma cultura artística acima da medida. Moisés era um homem culto, era um homem à frente do seu tempo, porque naquela época a maior civilização, mais rica, com mais conhecimento, eram os egípcios. E Moisés foi criado no palácio de Faraó. Para você ver, Moisés, pela fé, recusar a ser chamado, quando homem feito, ele se recusou a ser chamado neto de Faraó. Ele preferiu viver com o povo hebreu. Amados, sabe que às vezes, só por fé nós podemos tomar algumas decisões, recusar algumas coisas. Vão dizer: mas você é louco recusar isso, você é louco recusar uma proposta dessa, você é louco. As pessoas vão torcer o bico, vão torcer o nariz, mas vou dizer uma coisa: existem coisas que só a fé pode explicar. Porque quando nós cremos, nós podemos enxergar um futuro melhor. A fé produz isso. Amém? Quem está compreendendo? Então, vamos aqui avançar mais um pouquinho. Versículo 25. Olha o que ele preferiu. Preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus, a usufruir dos prazeres transitórios do pecado. Olha, ele sabia que aquele lugar era um lugar de pecado. Ele preferiu estar com o povo de Deus, viver como escravo, do que estar no meio daquele pecado. Olha o versículo 26.
porquanto considerou o opróbrio de Cristo por maiores riquezas do que os tesouros do Egito, porque contemplava o galardão. Ele sabia que, assim como Cristo, ele poderia passar por vergonha, mas que ele teria um galardão com Deus. Pela fé, ele decidiu assumir a condição de escravo, se assim nós podemos dizer. Então, a escolha de Moisés é absurda. É uma escolha absurda. Às vezes, a decisão de um líder, a escolha de um líder, a postura de um líder, as pessoas não entendem. Você fica imaginando as pessoas dizendo naquela época, esse cara é louco, oportunidade da vida, todo mundo daria tudo para ser criado por Faraó pela filha. Se o cara tem isso e cospe no prato que comeu, o cara é louco. É ou não é assim? Às vezes chega alguma coisa para você e você diz, não quero, não, isso é opróbrio, isso aí é desgraça para a minha vida, isso vai me trazer complicação, isso não vai me deixar ter paz, eu não vou poder dormir, isso é pecado, eu não quero saber disso. E a pessoa diz o quê? Não, você é louco. Mas leve isso aí para tudo quanto é aspecto. Profissional, financeiro, familiar. Mas tua mulher está lá, está jogadinha, 50 quilos acima do peso, e aquela gata no trabalho te dando bola, cara. Você é bobo recusar um mulherão daquele. E as pessoas às vezes ficam abismadas quando você diz não. Mas Moisés estava tomando a decisão certa. Escolhas são plantações, igreja. Nós não podemos nunca nos esquecer disso. Uma escolha pode determinar deserto ou pode determinar uma vida bendita com Deus. Você está compreendendo? Uma escolha, uma decisão pode implicar o bem-estar da tua família ou a desgraça da tua família. Uma escolha, uma simples escolha, pode determinar a paz no teu lar ou a guerra. Uma escolha. Uma simples escolha. Às vezes, pessoas nos oprimem, às vezes pessoas tentam nos subjugar, as pessoas tentam nos oprimir para tomarmos as escolhas e as decisões baseadas no que elas acham, pensam e acreditam. Mas a minha e a sua escolha será sempre tomada pela fé. Por isso nós precisamos da palavra. Você está compreendendo? Diga, eu preciso da palavra. Mas sem palavra não dá. Olha o versículo 27. Pela fé, ele abandonou o Egito, não ficando amedrontado com a cólera do rei. Antes permaneceu firme como quem vê aquele que é. Você entende agora esse versículo, que às vezes eu trago aqui ele isolado? Você entende agora o caminhar de Moisés? Amados, Moisés fez uma escolha que só Deus para honrar. Olha, ele obedeceu, ele não ficou amedrontado. Sabe por quê? Porque ele tinha ali, Faraó recebeu 10 pragas. O coração de Faraó era um coração endurecido. E para Deus mostrar para o povo, porque Deus não queria mostrar para Faraó quem Deus era, mas Deus queria mostrar para o povo egípcio quem Deus era. O que Deus fez? Endureceu o coração de Faraó. Faraó diz, não, este povo não vai sair daqui, isso eu não vou entregar de bandeja. E aí Moisés vai lá com Arão e diz, olha, vou dizer uma coisa, se tu não fizer, vai vir praga. E aí a praga vinha, e o povo hebreu via aquilo, disse, meu Deus é grande. E depois vinha, olha, se você não fizer, vem praga. E ele endureceu o coração, e o rio Nilo ficou todo vermelho, os peixes morreram. Mas e ele foi, e o povo ia vendo tudo aquilo, imagina vendo tudo isso. Por fim, ele disse, se tu não fizeres, cada primogênito do povo egípcio vai morrer. Inclusive teu filho, Faraó, vai morrer. Teu primogênito vai morrer. Você não faz nada. No dia seguinte, que é a celebração da Páscoa, passaram ali nos umbrais da porta o sangue. O anjo da morte passou. Se Faraó ficou o quê? Morreu todo mundo. Eu disse, vai embora. O povo tinha visto 10 manifestações sobrenaturais de Deus contra o povo egípcio. Olha,
olha o que Moisés faz, versículo 28. Pela fé celebrou a Páscoa e o derramamento do sangue para que o exterminador não tocasse nos primogênitos dos israelitas, do povo hebreu, o povo de Deus. Então, Moisés pela fé foi fazendo tudo que Deus mandou, Hebreus 11, 29. Pela fé atravessaram o mar vermelho como por terra seca, tentando-os, os egípcios foram tragados de todo. Olha que coisa extraordinária. Você conhece essa história? Você sabe essa história de cor, de frente para trás, de trás para frente? O povo de Deus estava numa situação, né? Ali tinha as montanhas rochosas de um lado, montanhas altíssimas do outro, na frente o Mar Vermelho, e atrás o povo egípcio com cavalos. Eles tinham o que havia de melhor tecnologia, de carruagens, de carroças, de armamento, de cavalo, de tudo, vindo atrás do povo hebreu. Olha só o versículo, Êxodo 14, versículo 30. E chegando o Faraó, os filhos de Israel levantaram os olhos, e eis que os egípcios vinham atrás deles, e temeram muito. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor. Você conhece a história. Moisés pega 3 milhões de pessoas, começa a sair do Egito, está diante do Mar Vermelho, atrás vem o povo egípcio para... Faraó se arrependeu, disse, como é que eu vou liberar 3 milhões de escravos? Quem é que vai trabalhar aqui agora? Quem é que vai... Acabou, eu não tenho mais copeiro, eu não tenho mais faxineiro, eu não tenho mais... Como é que vai ser? O que vai ser do Egito sem esse povo? Ele se arrependeu. Moisés era o líder daquelas pessoas. E aí o povo, diz a Bíblia, chegando o Faraó, os filhos de Israel levantaram os olhos e eis que os egípcios vinham atrás deles e temeram muito. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor. Vocês perceberam que o povo de Deus começou a olhar a situação, começou a olhar, e olha o que acontece no versículo seguinte, no versículo 11. Olha o que eles dizem. Disseram a Moisés: será por não haver sepulcros no Egito que nos tirastes de lá para que morramos neste deserto? Por que nos trataste assim, fazendo-nos sair do Egito? Você sabe, amados, que às vezes, preste atenção no que eu vou dizer. Sabe que às vezes as pessoas atiram pedra no líder da igreja? Sabe que às vezes as pessoas atiram pedras na liderança? Às vezes as pessoas julgam a liderança, culpam a liderança pelos seus fracassos. Às vezes a igreja toma uma decisão, toma um rumo, Deus dá uma palavra, é um ano de grandes vitórias. E às vezes a vida das pessoas começam a atravessar por situações e as pessoas começam a se levantar contra a liderança. Perceba o que estes homens e mulheres fizeram. Eles viram 10 sinais. Eles viram 10 milagres acontecer. Eles viram 10 manifestações sobrenaturais de Deus. No versículo 11 de Êxodo 14, eles dizem: disseram a Moisés: será por não haver sepulcro no Egito que nos tirastes de lá para que morramos neste deserto? Por que nos trataste assim, fazendo-nos sair do Egito? Amados, eles primeiro clamaram a Deus e em seguida começaram a murmurar e colocar a culpa em Moisés. Você sabe que tem pessoas, com todo amor eu vou lhe dizer isso, tem pessoas que saem do Egito, saem do mundo, vêm para a igreja, na igreja Deus fala, Deus trata, Deus trabalha, Deus manifesta, e aí a pessoa começa a ver as manifestações de Deus, começa a ver os 10 sinais de Deus, entenda pelo Espírito, as bênçãos, as coisas acontecendo, mas de repente algo vem, A vida não é só feita de bênçãos, também tem lutas, tem guerras, tem tempestades, e aí as pessoas dizem, mas melhor estava no mundo, melhor eu estava lá no mundo, porque eu não tinha este problema, não estava passando por isso, será que eu fiz uma boa escolha? Você sabe que Moisés saiu do Egito, ele não ficou amedrontado, ele não ficou com medo de biquinho, Moisés largou aquilo, não ficou com medo de crítica,
Moisés não ficou pensando, vamos me fazer biquinho, vamos fazer... Amado, Moisés não retrocedeu, ele disse, eu estou deixando o Egito, eu vou levar minha escolha até o fim, não importa o que me digam, eu vou, porque eu tomei a minha decisão com Deus. Eu estou olhando para o futuro. Moisés havia tomado uma decisão com Deus. Ele disse, eu não vou retroceder, eu fiz a minha escolha, eu vou até o fim, porque maior é o que está na minha vida. Às vezes você toma uma decisão baseada naquilo que você ouviu de Deus, baseado naquilo que o profeta falou, de repente, você olha para trás e vem Faraó te engolindo. Aí você começa a dizer, a culpa é da igreja, a culpa é do pastor que fica falando que é grandes vitórias. Mas não sou eu, quem diz é a Bíblia no Salmos 18, versículo 50. Você está compreendendo? Disseram a Moisés, será que por não haver sepulcros no Egito, que nos tirastes de lá, para que morramos nesse deserto? Por que nos trataste assim, fazendo-nos sair do Egito? Amados, eles ficaram por 400 anos. 400 anos se passaram. Lembra quando José, que eu falei a semana passada, estava no Egito, e saiu, foi para o Egito, teve 7 anos de vaca gorda, 7 anos de vaca magra, ele trouxe a família dele, Jacó foi para lá, lembra que eu te falei? Então, a família, ali é o povo hebreu, a família de José gerou 3 milhões de pessoas. 400 anos se passaram, só que depois de um tempo que José morreu, ninguém mais sabia quem era José. Veio um faraó, veio outro, aí um faraó disse, mas peraí, nós somos, quem é esse povo que está aqui na nossa terra? Esse povo está crescendo muito, ficando muito rico aqui no Egito. Não, é porque teve um camarada, José, foi governador. Bom, foi, não é mais. Não vivemos de passado. Põe tudo de escravo. Esse povo está muito poderoso, virou escravo. 400 anos depois, 3 milhões de pessoas. 3 milhões de escravos. Isto era pau na cabeça, era pancada, era construindo tudo aquilo que o Egito construía. Era pau, morria, era pancada para todo lado. E eles começaram a clamar a Deus, de repente Deus ouve o clamor. Deus escuta o clamor. O que Deus faz? Manda Moisés para libertar o povo. E eles começam a ver os sinais. Aí eles começam a pôr culpa em Moisés. Versículo 12. Versículo 12. Não é isso o que te dissemos no Egito? Deixa-nos para que sirvamos os egípcios. Olha o que eles disseram para Moisés. Nós não falamos isso para você, Moisés. Deixa a gente aqui. Porque Moisés era líder. Moisés disse, você não vai ficar nesta não. Porque tinha gente que apanhava, mas gostava de apanhar. Sabe que tem, com todo respeito, não vai embora da igreja rasgar a carteira de membro, mas tem gente que na igreja que apanha. Tem gente que leva na cara do mundo, sofre, mas gosta. Eu gosto, pastor, eu gosto. Ele bate em mim, mas eu gosto dele, pastor. Você é mulher de malandro, é, nega? Tem gente que gosta. Não, pastor, tem umas coisas erradas lá onde eu estou. Tem umas coisas que eu gosto. Pastor, estou numa miséria já há mais de 15 anos que a minha vida não anda. Eu sei que está tudo errado. Tem uns trambiques, umas idolatrias no meio. Tem umas mandingas. Mas eu gosto. Foi isso que falaram para Moisés. Eu gosto. Moisés diz, não, eu sou líder. Você não vai ficar para trás. Eu não vou te deixar para trás. Nós vamos... Moisés teve que argumentar com o povo. Não foi só com o faraó, foi com o povo. Porque o povo também, mas peraí. Meus filhos nasceram aqui. Sabe o que é, Moisés? Eu tô com uns negocinhos bons aqui. Sabe o que acontece? Tem um camarada aí, egípcio, e minha filha se engraçou com ele me favorece, ele me dá umas bananas de vez em quando, ele me traz da quitanda ele tem uma hortinha, de vez em quando ele me sobra lá uns farelos de pão, ele me dá. Então eu também não estou tão ruim assim, não. Hoje eu tenho um lugarzinho aqui no meu, eu não estou tão ruim no Egito. Não, eu passo a maquiagem aqui, todo mundo acha que eu sou egípcio. Não vou embora não. Então foi uma luta para Moisés também tirar o povo. Tanto é que você vê aqui, não é isso que te dissemos no Egito? Deixa-nos para que sirvamos os egípcios, pois melhor nos fora servir aos egípcios do que morrermos no deserto. Tem gente que é assim, amado. Vem para a igreja, Deus fala, e a pessoa diz, mas eu prefiro ficar como estou. Meu irmão, você vai mudar de vida, mude, creia. Ah, eu prefiro ficar como é que eu estou. Está ruim, mas está bom. Não vou mexer. Versículo 13.
Moisés, porém, respondeu ao povo: não temais. Aquietai-vos e vede o livramento do Senhor que hoje vos fará, porque os egípcios que hoje vedes nunca mais tornareis. Olha a voz profética. Olha a voz profética. Eu vou lhe dizer aqui profeticamente nesta noite. Sabe isso que tem incomodado a tua vida? Sabe este mal, este câncer, esta praga, esta situação que tem se levantado contra a sua vida? Aquietai-vos e vede o livramento do Senhor que hoje vos fará. Porque este mal que está se levantando contra a sua vida hoje, que você vê hoje, nunca mais o tornareis a ver. Receba em nome de Jesus. Receba em nome de Jesus. Foi o que Moisés disse. Olha o versículo 14. Olha a voz do líder. Olha a voz da liderança. Olha o versículo 14. O Senhor pelejará por vós e vós vos calareis. Fica quietinho, Iso. Fica quietinho, não é assim? Que a gente brinca aqui. Fica quietinho. Fica quietinho que você vai ver o que Deus vai fazer. Aquieta o coração. Deus está no controle. A peleja é do Senhor. Ele vai pelejar por você. Olha o versículo 15. Disse o Senhor a Moisés: por que clamas a mim? Dize aos filhos de Israel que marchem. Porque Moisés começou também, Senhor, e agora, Senhor? Senhor, Moisés, não fica clamando não, cara. Diga o povo para marchar. Marchar para onde? Tem um mar na frente, vou marchar para onde? Às vezes Deus fala algumas coisas que é difícil de compreender. Agora, não podemos entrar na agitação. Mas eu vou dizer uma coisa, eu como líder, se eu entrar na agitação, eu fico doido. Se eu começar a entrar na agitação da carne de um, de outro, não, porque isso, não, porque isso. Se eu começar a ouvir todo mundo e entrar na agitação da carne, eu fico doido. Se eu vou começar a fazer um monte de bobagem. Porque às vezes a pessoa vem no meu gabinete, me conta uma história, um negócio, um caos, e eu fico ali quietinho. Um dia chegou uma senhora, falou uns negócios, umas barbaridades, o que estava acontecendo, o mundo desabando, e eu fiquei ali com aquela cara de pastel. Minha irmã, Deus vai fazer um milagre. Você foi embora da igreja. Se um dia me escreve uma carta, que isso aqui não voltava mais, que eu não tinha amor, que eu não amava, porque na hora que eu ouvi, eu não fiz cara de espanto, eu não chorei, porque eu tinha que plantar. Eu tinha que plantar o quê? Bananeira? Porque se eu for entrar na paranoia, na pressão, eu fico doido. Então eu tenho que ouvir Deus. A pessoa está me falando, eu estou aqui, Senhor, revela-te a mim, me dá a direção. O que eu vou dizer, o que eu vou falar? Isso aqui não tem uma resposta pronta. Isso aqui eu não fico, meu irmão, jogando qualquer palavra e estou, irmã, vai. Não, aqui não. Então, nós ouvimos o que a pessoa está falando. Ouça o que Deus fala, ouça o que o Espírito Santo de Deus fala. Às vezes tem coisas que a resposta não vem na hora não, amado. Eu tenho que ir para casa, eu tenho que dormir, eu tenho que orar, eu tenho que abrir a Bíblia. Às vezes demora um dia, 2, 3, 1 mês, 5 meses. Aí Deus diz, isto aqui é para aquela... E aí eu vou lá. Então, não dá para ficar. Disse o Senhor a Moisés, por que clamas a mim? Diz aos filhos de Israel que marchem. Às vezes, amados, se você se deixar entrar na agitação da carne, você não vai crer em coisa nenhuma. Você está compreendendo? Mas pastor, porque tem que ser para onde? Tem que ser agora, porque eu preciso resolver o que eu tenho que resolver. Calma, amado. Não toma decisão. Não, porque se for... Calma. Diz aos filhos de Israel que marchem. Olha o versículo 16. E tu levanta o teu bordão, estende a mão sobre o mar e divide-o, para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar. Sabe o que é o bordão? Moisés carregava um bordão. Aquilo que você vê nas fotos, tem alguns artistas que já pintaram fotos de Moisés lindas, né? E você vê aquela obra de arte e ele tem aquele bordão como de um pastor. Sabe como se fosse aquele galho seco de uma árvore? Era o bordão, era o símbolo de autoridade. Deus diz, levanta o teu bordão, levanta o teu cajado, mostra a tua autoridade. Meu irmão, na hora que você tem montanha de um lado, montanha do outro, exército egípcio atrás, o mar na frente, usa a tua autoridade. Foi o que Deus disse, usa a tua autoridade, Moisés. E tu levanta o teu bordão, estende-o sobre o mar e divide para que os filhos de Israel passem a seco. Talvez você esteja pensando, pastor,
Isso realmente aconteceu? Como é que foi isso? O mar se abriu, amados. O mar se abriu para aquele povo. Êxodo 14, versículo 13. Moisés, porém, respondeu ao povo: não temais. Aquietai-vos e vede o livramento do Senhor que hoje vos fará, porque os egípcios que hoje vedes nunca mais os tornareis a ver. Que versículo que foi esse? No 13, profético, 13. No versículo 16, o que ele falou? O que Deus fala para ele? Levanta o teu bordão, estende a mão sobre o mar, divide, para que os filhos de Israel passem. Aqui começou, amados. Aqui o sobrenatural de Deus começou a acontecer. Versículo 21 e 22. Então Moisés estendeu a mão sobre o mar, e o Senhor, por um forte vento oriental que soprou toda aquela noite, fez retirar-se o mar, que se tornou terra seca, e as águas foram divididas. Um vento poderoso. Deus tem este vento para a tua vida em nome de Jesus. Este vento vai soprar na sua vida, este vento oriental que o Senhor soprou sobre o mar vermelho, ele sopra sobre a sua vida, meu irmão. E fez retirar-se o mar, que se tornou em terra seca, e as águas foram divididas. Versículo 22. Os filhos de Israel entraram pelo meio do mar em seco, e as águas lhes foram qual muro à sua direita e à sua esquerda. Sabe o que eu gosto? Depois você vê, pesquisa isso aí, a ciência descobriu o ponto onde aconteceu um terremoto. Há anos, milhares de anos atrás, aconteceu um terremoto. E dizem que o mar secou, o mar se abriu e ficou seco. E tem esqueletos, e tem carruagens, tem pessoas que morreram ali. Um monte de gente morta, enterrada ali naquela lama. Descobriram. Terremoto? O mar se abriu? A Bíblia diz que foi um vento que soprou, um vento oriental que soprou toda aquela noite. Aí a ciência vai para a Bíblia e diz, mas não pode ser. Não pode ser. Foi, amados. Eu fico feliz quando eu vejo esses documentários e os cientistas ficam loucos. E começam a dizer que naquela noite foi um caso especial de um vento junto com um terremoto e uma força da gravidade. Sabe qual é o nome disso? Deus. O nome disso é Deus. Às vezes a ciência não sabe explicar o que acontece na minha e na sua vida. Não, porque você estava, não está mais, porque ia morrer, não vai mais, você ia ir agora, não vai mais, ia perder, não vai mais. É que quando Deus entra na parada, meu irmão, de vez em quando vem uma lei para beneficiar um filho de Deus. Quantos testemunhos eu já dei aqui na igreja? Muda a lei, um filho de Deus é beneficiado, no dia seguinte a lei é revogada, mas porque naquele dia a pessoa deu entrada, não pode. Que é isso? Deus. A mão de Deus. Existem coisas que não tem o que explicar. É Deus. E foi o que aconteceu. E olha o versículo 25. Eles tinham o que havia de melhor naquela época. Olha o versículo 25. Emperrou-lhes as rodas dos carros e fê-los andar dificultosamente. Então disseram os egípcios, fujamos da presença de Israel, porque o Senhor peleja por eles contra os... Escreve o que eu estou lhe dizendo. O mundo vai dizer isso a seu respeito. Fujamos da presença dessas pessoas, não vamos brigar, não se mete com este povo, sai fora, porque o Senhor é por eles e contra nós. Quem fizer guerra contra você vai perder tempo. Quem se levantar contra a sua vida vai perder tempo. As pessoas vão ver o grande livramento de Deus na sua vida. Amados, lutar contra você é perder tempo. Eles tinham o que havia de melhor carro, melhor carruagem, melhor exército, melhor tudo. Eles tinham tudo que era de ponta, tecnologia de ponta. Começou a emperrar. Sabe por quê? Porque Deus estava do lado daquele povo. Sabe que tem coisa que emperra? A pessoa, mas como é que eu não vi isso? Como é que eu favoreci? Porque Deus emperra, Deus cega. Quem faz guerra contra você faz guerra contra Deus, amado. Vou lhe dizer uma coisa. Esses últimos anos, eu como líder, eu como pastor, vocês não têm noção do que eu já enfrentei. Amados, eu já dei comida.
Eu já aluguei casa para pôr pessoa da igreja que estava na rua. Pessoas morando numa situação que só Deus sabe. Situação de calamidade. Num buraquinho. Quando eu soube, fui lá que eu vi. Falei, não. Tirei, aluguei casa. Ajudamos. Me movimentei com vários irmãos. Mobiliamos casa. Oh, amados, tudo. Você não tem noção do que nós já fizemos. Pessoa tem um meio de transporte. Pastor, eu só tenho minha moto para trabalhar, está presa, não tem documento, a coisa está quebrada, mandamos arrumar, pagamos. Oh, você não sabe o que nós já fizemos nesses anos de ministério. Você não tem noção. Pois a pessoa vai da igreja, sai da igreja, fala mal de mim, diz que a igreja não ama. Amados, eu já peguei gente na rua aí, bebendo, batendo na mulher. A mulher vinha na igreja, chorava um dia sim, um dia não, um dia sim, um dia não. Batia, xingava, esculhambava. Aconselhei, gastei tempo, investi, fui na casa, preguei a palavra, abri a Bíblia, trouxe para a igreja, Deus mudou a sorte. Aí um dia, agora que não bate mais na mulher, agora que a mulher não denuncia mais na delegacia, agora que está tudo em paz, aí sabe o que acontece? A pessoa ouve alguém na internet que diz, não, olha, dízimo é do diabo, dízimo é do diabo. Essa pessoa não quer dizimar, aí vai embora da igreja e fala mal de mim. O pastor cobra o dízimo. Eu não, amado. A Bíblia que orienta você a semear, planta quem quer. Quem quer colher, planta. Quem não quer colher, não planta. Fala mal de mim. Você não sabe o que eu já enfrentei nesses anos. De ajudar, de pegar pessoas, às vezes, com droga, sabe? Indo na casa dos irmãos da igreja de madrugada, pegando dinheiro, fazendo e acontecendo, aí eu descubro, vou lá, ajudo, ponho numa clínica, tiro o dinheiro do bolso, pago a clínica, a pessoa fica 3 dias, vem embora, sai falando mal da clínica para todo mundo. Aí vai pôr coisa na internet, não, porque a igreja não ama, a igreja é isso, o pastor é aquilo. Mas só Deus e eu e minha família e os oficiais da igreja sabem o que nós já passamos nesses 12 anos de igreja. E o pastor o que faz? Aí o pastor vira um bicho. O pastor vai... Eu? Estou falando alguns casos, não vou falar os piores. Talvez você... eu sei, acho que foi. Bom, eu acho que eu sei quem foi. Bom, aí é você com Deus. Eu vou dizer uma coisa. Estou falando aqui. Eu não saio brigando, arrumando. Não, vou pôr um advogado, eu vou fazer... Mas emperra a vida. Vai ver como é que está a vida da pessoa, vai ver como é que anda, vai ver como é que está. Eu estou aqui para fazer o bem. Eu estou aqui para ser guia espiritual, para ajudar, para estender a mão, para beneficiar, para favorecer. Às vezes as pessoas se revoltam contra mim. Às vezes as pessoas atiram pedra em mim. Às vezes a bênção não vem na vida da pessoa e a culpa é minha. Eu estou aqui há 12 anos sendo líder, pregando o evangelho, levando a palavra, te orientando para você ser feliz. Eu vou lhe dizer uma coisa. Se você ouvir e praticar, a honra virá na sua vida. Você está compreendendo? Eu quero, nesse minuto final, terminar com 2 versículos que diz assim: viu Israel, 14:31, e viu Israel o grande poder que o Senhor exercitava contra os egípcios, e o povo temeu ao Senhor e confiou no Senhor e em Moisés, seu servo. Você sabe que isso aqui é uma vergonha. Eu lendo isso aqui, eu fiquei com vergonha do povo egípcio. O que é isso, pastor? Fiquei com vergonha, presbítero William. Lendo isso aqui, eu fiquei com vergonha do povo egípcio. E viu Israel o grande poder que o Senhor exercitara contra os egípcios, e o povo temeu ao Senhor e confiou em Moisés. Então agora confiou. Você sabe que tem gente que só confia depois que vê. É grandes vitórias. Se vier na minha vida grandes vitórias, aí o pastor Ricardo é o cara. Pastor Ricardo vai comer churrasco lá em casa, semana que vem te quero lá em casa, então o pastor Ricardo é o cara. E depois de ver é fácil, amado. Você tem que confiar naquilo que eu estou te dizendo antes de você ver. Você tem que acreditar naquilo que eu estou te dizendo por fé, pela fé. Você viu pela fé Moisés, pela fé, pela fé, pela fé. Você tem que acreditar no que eu estou te dizendo aqui por fé. Olha o versículo 15, 1 e 2. Agora, olha o presbítero William. E então entoou Moisés e os filhos de Israel este cântico.
esse cântico ao Senhor e disseram: cantarei ao Senhor porque triunfou gloriosamente, lançou no mar o cavalo e o seu cavaleiro. Versículo 2, olha o presbítero Rogério: o Senhor é minha força e o meu cântico. É fácil, né, presbítero? Ele me foi por salvação, esse é meu Deus, portanto eu louvarei. Ele é o Deus de meu pai, por isso exaltarei. Mas antes estava dizendo: Moisés me pôs nesta fria. Eu não é? Eu não é? Moisés estava bem lá no Egito, tinha lá 5 galinhas que dava ovo, tinha lá um escondidinho lá que os egípcios deixavam, eu tinha um acordo com eles, eu tinha um bodinho, uma cabrinha, a cabrinha me dava leite. Agora aí a situação. Amado, crer depois que aconteceu é fácil. Cantar cânticos, depois tudo aconteceu, é moleira, qualquer um faz, até o ateu. Agora eu e você, nós temos que crer na pregação da palavra. Nós temos que tomar as atitudes e as decisões baseados na palavra. Você imagina que eu vou ficar aqui, sabe, louvando a Deus porque eu vi. Se eu tenho que glorificar Deus porque eu creio que a porta vai se abrir, o milagre vai acontecer, Deus vai me honrar. Você está entendendo? Você tem que sair daqui hoje dizendo isso. Se eu vou cantar antecipadamente. Quando o vizinho ouviu o louvor na tua casa, mas esse cara está ouvindo louvor? Todo dia estava aí, eu fiquei sabendo que está passando dificuldade, está com problema de saúde, o cara está com louvor, meu. As pessoas têm que ver a sua fé, meu irmão, minha irmã, antes do milagre acontecer. Quando o milagre acontece, até o ateu se junta a você para glorificar a Deus. Quando a bênção chega, até quem é contra você encosta para comer da tua mesa, da tua fartura, da tua abundância. Quando tudo está bem na bonança, aí é fácil todo mundo ir lá e dizer: irmão, estava com você. Irmão, orei por você, orei. Irmão. Amados, eu vou dizer uma coisa. Eu sei que tem pessoas nesta igreja que sustentam a minha vida com suas orações e da minha família. Eu sinto isso. Eu louvo a Deus porque eu sei que tem pessoas aqui dentro que oram por minha vida, minha família, todos os dias. Isso é que tem sustentado a minha vida e a minha família. Eu sei disso, eu tenho certeza disso. Eu sei que você ora por mim, sustenta a minha vida, sustenta meu ministério, sustenta a minha família. É isso que nós temos que fazer, amados. Nós vamos sair daqui hoje, eu e você, vamos sair daqui hoje crendo. Olha, então entoou. Então, depois de ter visto. Eu e você não. Nós vamos sair daqui hoje glorificando a Deus por fé. Você tomou uma decisão por fé, você vai glorificar a Deus. Alguma coisa você está crendo, vai glorificar a Deus por fé. Sai daqui hoje para viver por fé, para ver o sobrenatural de Deus em sua vida. Que assim seja, porque assim disse o Senhor. Amém, amém e amém. Aleluia. Diga: pela fé. É pela fé. Só a fé. Você sabe que às vezes as coisas se levantam. Às vezes vem um não. Amados, não faz parte do propósito de Deus para a sua vida. Não nunca vai te matar, vai te fortalecer. Pastor, é que agora que se levantou é grande. Não é para te matar. É para você ver o milagre de Deus na sua vida. Começa a glorificar a Deus agora. Começa a contemplar a face de Deus agora. Começa a honrar a Deus agora. Se levantou, começa a glorificar. Não é glorificar pelo problema, mas pelo livramento que Deus te dará. Amém? Levanta a tua cabeça, porque maior é o que está na tua vida do que o que está neste mundo. Vamos ficar de pé. Vamos encerrar orando ao Senhor. Por fé. Por meio da fé. Pai amado e eterno, Deus justo, fiel e verdadeiro.
queremos te agradecer. Porque às vezes não imaginamos o que o Senhor vai fazer. Às vezes queremos o Egito, quando o Senhor já tem coisas melhores para nós. Às vezes queremos nos agarrar a algo e deixamos de ver coisas maiores e melhores que estão à nossa volta. Talvez alguém entrou aqui nesta noite, Jesus, querendo se agarrar ao Egito, querendo se agarrar a alguém, a alguma pessoa, querendo se agarrar a algum bem, querendo colocar a vida, a felicidade, a esperança, o futuro em algo que não é nada. Mas hoje nós sairemos daqui para nos mover por fé. Sairemos daqui para voarmos voos mais altos. Assim como a águia, nós sairemos daqui nesta noite para voos mais altos. Se o Senhor tem uma terra prometida que mana leite e mel, por que viver no Egito? Por que viver na servidão, no sofrimento? Para que viver atrás daquilo que não é para nós, daquilo que vai nos fazer sofrer, que tem nos feito sofrer? O Egito só traz sofrimento. Meu Deus, se alguém chegou aqui nesta noite, que está agarrado ao Egito, ao mundo, às amizades do mundo, aos prazeres do mundo, às vicissitudes do mundo, porque tem algum benefício, porque tem sido beneficiado pelo mundo, porque de alguma forma tem algum benefício hoje. Nós não vamos ficar amedrontados com a cólera de Faraó. Vamos seguir adiante para a terra prometida, para um futuro melhor. Deixaremos o Egito para trás. O Egito é tudo o que nos faz sofrer. O Egito é tudo aquilo que nos escraviza. O Egito é tudo o que se tornou vício. Deixaremos para trás. Pai amado, nós não vamos te glorificar depois que o milagre acontecer. O povo desta igreja vai te louvar, te honrar e te glorificar pela fé. Assim como Moisés disse, pela fé, ele profetizou que aqueles egípcios que o povo hebreu via nunca mais tornariam a ver, e assim aconteceu. Assim será conosco. Sentimentos que nos destroem, doença, mal, remédio, escassez, crise conjugal, crise familiar, crise financeira, questões profissionais, medos, fobias. Nunca mais tornaremos a ver isso em nossas vidas. Porque pela fé, nós destronamos isto hoje, em nome de Jesus. Amém. Amém. E amém. Louvado seja Deus. Estenda a sua mão em direção